Já que saber como funciona o computador? Nesse vídeo você vai aprender como funciona cada uma de suas partes. Falando sobre hardware e software, primeiramente iremos começar falando sobre os hardwares, que são as partes físicas do computador, ou seja, conjunto de eletrônicos, peças e equipamentos que fazem o nosso computador funcionar. Os hardwares se referem a equipamentos conectados externamente ao nosso computador, como mouses, teclados, pendrives, impressoras e etc. Diferente dos hardwares, nós temos os softwares, que é a parte interna do nosso computador. É a parte responsável por permitir a nossa manipulação, ou seja, permitir que nós possamos mexer no computador. Nós temos dois tipos de softwares, que são os de sistemas e o de aplicativos. Os de sistemas permitem que nós possamos mexer no nosso computador, ou seja, um sistema operacional, que no caso é o Windows. Ele é responsável por deixar que nós manipulamos o nosso computador. E também temos os de aplicativos, que permitem que através do seu uso nós possamos fazer alguma tarefa, como por exemplo o Word, o editor de texto. A gente faz os nossos deveres através dele. Isso é considerado um software de aplicativo. Portanto, podemos perceber que ambos os sistemas estão conectados, pois sem eles não temos um conjunto completo do nosso computador. Agora, vamos falar um pouco sobre as peças internas do computador. Processador. O seu cérebro é responsável por mexer nas partes do seu corpo, como as mãos, não é mesmo? O processador é o cérebro do computador. Ele vai ser responsável por abrir e deixar você mexer nas coisas do computador, como os aplicativos ou jogos. Existe uma coisa chamada clock no processador. Quanto maior esse clock, mais rápido o seu computador responde aos seus comandos. Outra coisa são os núcleos. Quanto mais núcleos existem, melhor o computador consegue mexer em mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Memória. Para que serve a memória? Lembrar, não é mesmo? A memória do seu computador serve para lembrar também. Ela é chamada de memória RAM, e tudo que você abre no computador vai guardar nessa memória para que você não perca nada enquanto estiver mexendo nele. Mas não pode abrir muita coisa ao mesmo tempo, porque o computador não vai aguentar salvar tudo. Quando desligar, ele vai esquecer tudo que você está fazendo. Então, você terá de abrir os aplicativos de novo, como seus jogos. Disco rígido. Os discos rígidos servem para lembrar também. Nele são salvas todas as coisas do computador, como jogos ou fotos. São chamados normalmente de HD ou SSD. Diferente da memória RAM que eu falei antes, o disco rígido pode salvar muito mais coisas do computador e não perde, mesmo quando você desliga ele. Só vai apagar as coisas salvas quando você quiser. Só para saber a diferença do HD e do SSD, o SSD é menor e mais rápido, salvando as coisas e carregando seus jogos mais rápido, mas eles são mais caros que o HD. Dispositivos de entrada e de saída. Dispositivos de entrada são aqueles que recebem as informações da pessoa que está utilizando o dispositivo, processa a informação e manda para o computador. Temos uns exemplos de mouses, teclados e as webcams, onde só tem processo de entrada. Já dispositivos de saída são aqueles que vão passar a informação à pessoa que está utilizando o dispositivo. Um ótimo exemplo para identificarmos um dispositivo de saída é o monitor, onde o monitor é responsável por transmitir a imagem para nós usuários. E também temos outro exemplo, que são as caixinhas de som, onde irá sair o som e nós poderemos ouvir o que se passa no vídeo. O que é um programa? Um programa ou software é uma sequência finita de passos que foram definidas por um programador em qualquer linguagem que serão executados por um computador gerando os resultados esperados. Existem vários tipos de softwares, alguns deles são o software de sistema. O software de sistema é constituído pelos sistemas operacionais. Ele interpreta nossas ações e transforma os dados em códigos binários que podem ser processados.
Software e aplicativo. Esse tipo de software é basicamente os programas utilizados para aplicações dentro do sistema operacional, que não estejam ligados com o funcionamento do mesmo. Exemplos: Word, Excel, Paint, bloco de notas e calculadora. Software de programação. São softwares usados por um programador para criar outros programas. Software de tutorial. São programas que auxiliam o usuário de outro programa ou ensina a fazer algo sobre determinado assunto. Software de jogos. São softwares usados para o lazer, com vários tipos de recursos. Software aberto. É qualquer dos softwares citados que tenha o código-fonte disponível para qualquer pessoa. Todos esses tipos de software evoluem muito todos os dias. Sempre estão sendo lançados novos sistemas operacionais, novos jogos e novos aplicativos para facilitar ou entreter a vida das pessoas que utilizam o computador. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema operacional. O sistema operacional é um software ou um programa mais importante executado no computador. É ele que permite usarmos e dar ordens ao mesmo. Sem um sistema operacional, um computador é inútil. Não teríamos a plataforma que carrega os programas para escrever um documento, escutar músicas, navegar na internet ou até mesmo enviar um e-mail, por exemplo. Quando você aperta o botão para ligar o seu computador, ele realiza testes para garantir que tudo vai funcionar corretamente. Verifica seus componentes físicos, no caso os hardwares, e inicia o sistema operacional. Todos os sistemas operacionais possuem uma interface gráfica, que é a beleza do programa. Ou seja, essa interface é que nos permite usar o mouse para clicar sobre os ícones, botões ou interagir com qualquer outro elemento que execute ações ou tarefas. É desta forma que dizemos ao computador o que ele deve fazer. Basicamente, existem 3 sistemas operacionais que você pode estar utilizando. Primeiro, iremos falar sobre o Windows. Desenvolvido pela Microsoft pela primeira vez em meados dos anos 80, durante todos os anos desde o primeiro foram lançadas várias novas versões. As mais recentes são o Windows 10, que foi lançado em 2015, o Windows 8, que foi em 2012, o Windows 7 em 2009, o Windows Vista em 2007 e entre outros. Outra opção é o macOS, o sistema operacional desenvolvido pela maçã, isso mesmo, a Apple. Ele vem instalado em todos os computadores Mac. Todas as versões recentes são conhecidas como macOS, e os nomes específicos de cada uma delas são Catalina, que foi lançado em 2019, Mojave em 2018, High Sierra em 2017, Sierra em 2016 e entre outros. A última opção e não menos importante seria o Linux. O Linux é um sistema operacional de código aberto. Isso significa que ele pode ser modificado e distribuído por qualquer pessoa ao redor do mundo. Uma das suas vantagens por ser de código aberto é que não é necessário pagar por ele. E ainda é possível escolher entre as diferentes versões que existem. As versões mais populares são Ubuntu, Debian, Linux Mint e Fedora. O sistema operacional mais utilizado é o Windows. Devido a anos já vem instalado em todos os computadores pré-montados e notebooks. Foi o sistema operacional que mais ganhou força e popularidade entre os usuários comuns. Atualmente está instalado em cerca de 78% de todos os computadores do mundo. Já o macOS é adorado pelos fãs da maçã, pela sua rentabilidade e estabilidade. O Linux é o famoso sistema operacional feito para um programador. Por ser de código aberto e não controlado por uma grande empresa, ele permite ao usuário uma maior liberdade, mas cuidado, que você, marinheiro de primeira viagem, pode acabar tendo dificuldade ao tentar encontrar os aplicativos que você estava acostumado no Windows ou macOS, como Photoshop, Premiere e até o Office. Mas afinal, como o computador funciona? O computador é a junção de todos os componentes ditos anteriormente. Quando ligamos o botão de ligar, a fonte fornece energia para a placa-mãe e todos os outros componentes, que ao entrar em funcionamento, inicia um programa chamado de BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Esse programa realiza uma série de testes nos componentes para verificar o seu funcionamento. Se estiver tudo funcionando corretamente, ele iniciará o sistema operacional, que será carregado a partir do disco rígido ou HD para a memória RAM, permitindo a interação do usuário com os aplicativos e programas. De forma geral, todos os dados vindos do teclado e do mouse, o processador interpreta essas informações de entrada e executa os comandos nos softwares. Toda tarefa executada envolve dados. Todos os dados que precisam ser calculados pelo processador estão armazenados na memória RAM. O processador
juntamente com as unidades de controle e a unidade lógica e aritmética, organizam, interpretam e executam as informações. As unidades informam a ele quais dados trazer, quais operações executar e o que fazer com os resultados das operações. Provavelmente, você deve estar se perguntando o porquê de existir a memória RAM se existe outra memória para gravar para sempre. A resposta é a velocidade de acesso. Como os processadores são muito mais velozes do que as memórias permanentes, algo como milhares a milhões de vezes mais rápido, é necessária uma memória intermediária para ajudar no processamento, armazenando temporariamente apenas o que o processador estiver usando no momento. Por isso, temos as memórias RAM e as permanentes. Para responder os comandos do usuário, os computadores têm os monitores e as impressoras. Assim, o processador executa os comandos de exibir informações na tela ou imprimir um documento em papel pela impressora. Um computador sozinho não tem a mínima graça. Por isso, o legal é que ele possa acessar a internet e nos permita visualizar vídeos, acessar redes sociais e falar com os amigos em mensageiros instantâneos. Para isso, o nosso computador precisa estar conectado a uma rede, e essa é a função das placas de rede. Essas placas permitem que seja feita uma ligação de uma rede de computadores, seja ela toda a cabo ou não. Essa última também é conhecida como Wi-Fi, comuns em notebooks e smartphones. Porém, para ter acesso à internet, precisamos de um modem. O modem faz as traduções do sinal enviado pelo provedor de internet para o tipo de sinal que o computador consiga processar, executando os mesmos passos mencionados anteriormente. Todos esses componentes juntos demandaram muitas pesquisas das principais empresas e faculdades do mundo, além de muito café consumido pelos engenheiros. O resultado é esta invenção maravilhosa que usamos constantemente para o trabalho e principalmente para a diversão. Bem, chegando ao final do vídeo, agora você já sabe como o computador funciona e pode contar a todos ao seu redor.